Olá, eu sou Mônica Sacramento, sou pedagoga, professora, mestrado e doutorado em educação e atualmente sou coordenadora da ONG Crioula. Eu vou compartilhar com vocês como é que foi esse percurso e que caminhos foram esses que eu fui trilhando ao longo da vida. Os meus avós, todos migrantes de diferentes partes do Brasil, todos negros, com diferentes profissões, com diferentes trajetórias e estratégias para lidar com os seus pertencimentos e as suas histórias de vida. Em algum momento, diziam para seus filhos, diziam para seus netos exatamente isso, que o estudo era o que faria com que se conseguisse construir algum tipo de mobilidade social, algum tipo de, nas palavras deles, o ser alguém na vida, o fazer alguma coisa de bacana na vida. Eles tinham, tanto o lado materno quanto o lado paterno, um valor nos estudos. E, de uma certa maneira, isso costurou todas as gerações que vieram depois deles. É desse ambiente que eu venho, é desse produto anterior, de gerações anteriores, que me constroem e fazem chegar a meu pai e minha mãe. Nesse processo, uma coisa era sempre dita a mim e às minhas irmãs, que o estudo era de fato um valor, era ele que poderia nos garantir algum tipo de prosperidade na vida e, ao mesmo tempo, alguma realização de sonhos. Então, eu escolhi exatamente porque já havia um certo fascínio pela escolarização, mas também porque o magistério seria uma profissão que pudesse me render rapidamente alguma certa independência dos meus pais. Volto a dizer que o momento em que eu me construo jovem é o momento exatamente da década de 80, com novas percepções a respeito da cidadania, da democracia, do lugar da mulher, do lugar dos movimentos sociais, do movimento negro. Então eu torno-me professora, uma professora que se forma aos 18 anos, uma criança, já liderando com um certo medo da vida e com uma certa instabilidade diante das certezas que me eram colocadas, a percepção de que naquele momento eu, habilitada como professora, já tendo uma turma, era eu que conduzia reuniões, os pais que frequentavam, os pais dos meus alunos eram mais velhos do que eu, e ainda assim era eu que orientava os processos de aprendizagem e conduzia, ou pelo menos com uma certa expectativa deles, com muita propriedade, aqueles processos para os quais eu estava colocada. Não foi fácil, não era confortável, mas também reconhecer o lugar e a cadeira que a gente ocupa e aquilo que é esperado das escolhas que nós fizemos também é parte do processo, né? Então eu também me permiti, nesse momento, com muita curiosidade, a olhar para uma dimensão política, para uma dimensão cidadã, exatamente influenciada pelo momento político em que vivíamos, né, de 87 a 89, olhar para essas possibilidades de exercício da cidadania, olhar para essas múltiplas inserções e tipos de engajamento que me constituíam naquela condição política, como mulher, como jovem, como negra, como cidadã, como prospectando sonhos e querendo construir uma trajetória para o futuro. É preciso estratégia em toda a trajetória. É preciso que a gente reflita a respeito dos prós e dos contras, aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para a coletividade, aquilo que se coloca dentro de um conjunto de relações das quais você não está isento, não é? É preciso também que nesse processo de
mensurar as estratégias, a gente esteja conectado com uma outra dimensão, que é a dimensão da organização, não só uma organização interna, de maneira que a gente possa também compreender os efeitos do racismo, do sexismo, da transfobia em nós, mas também percebê-los nessa relação com o externo, de que forma nos relacionamos com esse mundo que a gente critica e quer ver transformado. Então, eu creio que se organizar é um ato político, se organizar internamente é um ato político, sobretudo para nós negras, negros, negres, e mais ainda, se temos ainda a percepção de que o nosso estar no mundo e o nosso caminhar no mundo, ele navega sempre numa dimensão que é coletiva, é de que maneira a gente se fortalece, se robustece, cria musculatura para poder lidar com essas múltiplas variáveis.